Queridos, nós estou trabalhando e falei para os irmãos que até o fim do ano trabalharemos mais sobre a questão de estrutura cristã, poder, força, graça, que o crente precisa ter, principalmente quando estamos aqui na reta final do ano e acontece muita festa. Muitas vezes os crentes esquecem que Jesus é o Rei e Senhor da vida dele e começa a tomar por outros caminhos. E pensando nisso, quero trabalhar esses dias neste assunto. Gênesis capítulo número 37, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai a amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Até aqui o versículo número 4. Queridos, quero falar um pouco sobre estrutura cristã, sobre ter estrutura de fé, ter convicção, ter firmeza na vida para com Deus. Escolhi aqui falar um pouco hoje sobre José. Na minha vida, quando li essa história muito me chamou a atenção. É a segunda história que mais me chama a atenção na Bíblia Sagrada. A primeira é de Jesus, a segunda é a vida de José. Por incrível que pareça, por eu amar e ter essa história com muita afinidade, hoje é a terceira vez que eu falo em público ou ministrando na igreja sobre esse assunto. Uma vez ministrei no Jardim São José, já ministrei uma vez aqui sobre esse tema, sobre a vida do José, e hoje é a terceira vez que eu me atrevo a falar desse assunto. Já dei algumas palavras, mas falar diretamente nesse assunto é a terceira vez. Essa história me chama muita atenção, porque essa história me marca a minha vida e a sua vida, e nos mostra uma firmeza de uma pessoa que dentro das dificuldades, dentro das lutas, ele define no seu coração manter-se firme e não negar ao seu Deus. Não negar ao seu Deus. Então, pensando no assunto que estamos tratando, quero falar um pouco sobre este jovem. E dentro desse jovem, quero tratar com vocês que ele passou por 3 provas: a prova da morte, a prova da pureza e a prova do perdão. Prova da morte, prova da pureza e a prova do perdão. Então, para passarmos isso, precisamos ter estrutura, precisamos ter firmeza, precisamos ter graça, manter a convicção daquilo que somos chamados ou daquilo que nós cremos. Nos versículos que nós lemos aqui, está trazendo a história dele do início, quando ele está convivendo com a família. E aqui traz um pequeno relato da sua convivência de família. E uma convivência que aqui traz um impacto familiar. Diz o texto que ele era querido pelo pai, porém tinha conflito com os irmãos. Vocês viram aí que ele era querido pelo pai, porém tinha conflito com os seus irmãos. Por que ele tinha um conflito com os irmãos? Jacó, meus irmãos, é aquele homem que casa com Raquel. Raquel não tem filho. E ele recebe, naquele dia, vocês sabem da história, não vou entrar nesse detalhe, recebe Bila como mulher e esposa, e Bila vai lhe dar filhos, e muito tempo ali, Raquel vai estar com seu coração amargurado, porque não dá filhos a Jacó. Porém, Jacó, ali dentro da administração familiar, ele recebe uma proposta de Raquel, que Raquel viesse o quê? Raquel ofereceu uma da sua serva, para que assim ela tivesse um filho, e esse filho fosse como filho de Raquel. E isso aconteceu. Isso desperta novamente um ciúme ou interesse na vida de Leia, e Leia também vai oferecer também a sua serva
em esposa Jacó, e assim vai tendo ali os filhos. Porém, um dia Deus visita a vida de Raquel, e Raquel vai ter um filho. E esse filho, já na velhice, esse filho é José, que é a mulher amada de Jacó. E aí Jacó ama muito esse rapaz, ama muito essa criança, e tem uma alta estima sobre ele. E aqui nós percebemos o texto para deixar claro que ele amava de uma forma diferente, e aí ele faz o quê? Até uma túnica diferenciada. Diz alguns historiadores que essa túnica, aqui o texto diz que é uma túnica colorida, alguns historiadores vão dizer que essa túnica ela não tinha costura, é uma túnica especial, tecida, bordada de cima e embaixo, sem ter costura. Era um diferencial José dentro daquela casa. Isso despertou um ciúme, despertou a atenção dos demais irmãos, até porque dentro das nações antigas, dentro dos patriarcas, quem tem a melhor posição é o filho primogênito. No caso aqui seria Rúben. Rúben que teria o privilégio ou que teria a posição de primogenitura, e agora nós encontramos um José, um filho que aqui vai se despontar como caçula, recebendo um diferencial no meio da família. Porém, não é nesse tema que eu quero trabalhar muito, mas eu quero trabalhar rapidinho com os irmãos sobre uma estrutura de fé, convicção no chamado, convicção na vida para com Deus. E aí o que nós vamos entender agora? Que esse ciúme que vai acontecer, Deus agora vai dar sonhos a esse rapaz. Esses sonhos, os irmãos conhecem muita história, que ele sonha que ele está ao campo e ele está colhendo os trigo, e aí quando os feixes dos trigos estão sendo ajuntados, ele diz que os feixes dos seus irmãos, eles se inclinavam ao feixe de José, se caíam como se fosse inclinando, e ele conta esse sonho aos seus irmãos na casa, e aquilo desperta maior ciúme entre os irmãos. E aí, para não bastarmos isso, ele vai sonhar também um outro sonho. Ele sonha que um dia ele está olhando para o céu e ele vê 11 estrelas se inclinando para ele. E depois ele vai olhar também que o sol e a lua também vão se inclinar. E ele conta esse sonho. Contar esse sonho foi o maior desafio para a vida de José, porque se despertou mais uma vez a intriga ou a disputa entre os irmãos. Mas o texto sagrado vai dizer que Jacó, ouvindo isso, ele guarda tudo isso no seu coração. Mas isso dá uma disputa entre a família. Porém, vocês conhecem a história que em um belo dia, quando José vai visitar os seus irmãos, que quando os seus irmãos vê ele de longe, aqui é a primeira prova, a prova da morte. E quando eles veem ele de longe, eles dizem: ei, lá veio o sonhador, vamos matá-lo e vejamos o que há de acontecer com seus sonhos. Olha aqui, ó. Então percebe que aqui começa um grande desafio na vida desse jovem, um jovem de 17 anos de idade, como diz aqui o texto, que ele tinha 17 anos de idade. Ele passa agora a enfrentar um grande desafio, em que agora ele vai enfrentar um desafio da morte. E naquele dia, ele é lançado dentro de uma cisterna. Enquanto os demais irmãos estão fazendo o julgamento, e está esperando somente o veredito do irmão mais velho, Rúben, que está apacentando as ovelhas pelo campo. Quando esse irmão vai chegando, ele decide que não seria bom que aí esse sangue deles, de um parente próximo, caísse sobre a vida dele. Mas dizemos, temos uma solução, temos que achar uma saída. E quando de repente eles veem lá e vem os ismaelitas vindo, e ele diz: não é melhor que nós vendamos ele com escravo? Já que não serve para nós, vamos faturar pelo menos o preço do escravo, mas não vamos derramar sangue do nosso irmão. E aí ele passa o quê? Pela prova da morte. Ele passa pela prova da morte. Estrutura. Porém, essa prova aqui, meus irmãos, é uma prova de um livramento de Deus, porque ele estava sobre julgamento, e os irmãos estavam decididos que o mataria ele naquele dia. Mas ele passa a primeira grande prova,
a prova da morte. Então, na nossa vida cristã, nós temos que preparar os nossos filhos e preparar a nossa própria vida para essas provas. Prova de morte, prova de pureza e prova de perdão. Glória a Deus. Precisamos preparar os nossos filhos e as nossas vidas para grandes provas que vamos enfrentar diante da sociedade, diante de um mundo tão tenebroso. Porque nós servimos um Deus eterno, um Deus santo, um Deus que tem o controle de todas as coisas e que nós precisamos mostrar ao mundo que Ele tem o governo, que Ele tem as nossas vidas na palma das suas mãos. Glória a Deus. Temos que deixar isso claro para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos e para a vida daqueles que estão ao nosso lado. Muito bem, os irmãos conhecem essa história, que agora o que me admira na vida desse jovem, sai aos seus 17 anos, deixa o texto sagrado aqui, claro, ele sai agora para viver em uma terra distante, longe da sua família, longe do convívio do seu pai e de sua mãe, e agora o pior que ele tem, que ele perde o aconchego de um filho querido. Ele perde o aconchego de seu filho preferido. E agora ele passa o quê? Passa a trabalhar como escravo na casa de Potifar. Mas quando nós criamos a um filho, ou quando a nossa vida, nós temos um objetivo claro, nós firmamos a nossa fé num Deus que tem o controle de todas as coisas, Ele tem o cuidado de nós, diz a palavra de Deus. Ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Jesus. Então, quando eu olho para José, eu olho com ele com esta convicção. Ele está longe da família, não tem mais o culto doméstico, não tem mais o convívio desses irmãos, ou do pai e da mãe, ou da sociedade do qual ele está próximo. Porém, ele tem o contato com aquele que ele chamou, com aquele que deu o sonho, com a instrução que ele recebeu dos seus pais. Aqui você vê claramente que a firmeza da sua fé, a firmeza das suas convicções estão em uma base que ele recebe na sua casa. Na sua casa. Mesmo diante dos desafios que ele vivia com o irmão, nós podemos perceber claramente que ele teve ensinamentos e convicção que tomou parte do seu coração, e agora ele decide: eu vou servir ao Deus do meu pai, porque ele tem uma promessa na minha vida. Então nós começamos a ver um ato tão forte, que é o que eu vou trabalhar aqui, só a questão das 3 provas, prova da morte, nós já acabamos de falar aqui, a prova da morte, a prova da pureza. Agora nós vamos falar aqui sobre a prova da pureza. Então agora, quando parece que tudo está bem na casa de Potifar, onde ele estabelece uma boa posição, ele tem o governo da casa de Potifar, ele tem uma liderança na casa da Potifar, ele é o administrador mor, ele é o escravo mor na casa de Potifar. Um belo dia, diz o texto sagrado, que ele agora vai passar por uma grande prova. E eu convido os irmãos, alguém que possa nos ajudar, fazer a leitura para nós, Gênesis 39, versículo 17 ao 20, nos ajude aí, quem pode achar, Gênesis 39, e o versículo é o 7 ao 12. Quem encontrar, por gentileza, pode fazer a leitura, para você participar junto conosco desta mensagem. (39, 7 ao 12).
deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. Veja bem, meus irmãos, que aqui nós vemos a prova da pureza. José passa um desafio agora da prova da pureza. Esse jovem já está há algum tempo fora de casa. Aqui o texto não diz quantos anos que ele já está aqui. Porém, agora o que ele tem? Ele tem o domínio, ele tem o controle de todas as coisas na casa de Potifar. Agora, o que é que ele é tentado? Ele é tentado pela própria mulher do seu senhor, que diz o texto sagrado ali, que dias após dias, ela está lhe importunando, querendo ter um relacionamento com este jovem. Mas esse jovem, qual que ele diz aí? Olha, jamais eu faria tal coisa. Por quê? Primeiro, eu respeito o meu Senhor. E o meu Senhor deixou sobre a minha condição, ou sobre a minha responsabilidade, tudo que ele tem aqui nesta casa. E eu quero dizer mais uma coisa a você. Ele nem sabe o que ele tem aqui, a não ser a você, mulher, que é propriedade dele. As demais coisas estão sobre a minha mão e ele tem o descanso, porque ele tem a minha confiança e a minha administração, e eu tenho feito isto com maestria. E eu jamais pecaria contra o meu Deus. Que mal eu faria ao meu Senhor, e por que eu pecaria contra o meu Deus? Aqui a prova da pureza. Se manter puro. Se manter puro. Percebe que aqui não é uma vez, diz o texto sagrado, que sempre em dias ela estava lhe importunando. Meus irmãos, um homem, um jovem, desse jovem aqui, José, que ele está na flor da idade, em que os hormônios sexuais estão lhe atraindo para a vida sexual. E uma mulher que ela está lhe importunando dia após dia. Dia após dia, mas ela diz: não negarei o meu Deus e não pecarei contra o meu Senhor, que tem me dado a confiança a administrar todas as coisas. O que é isso? Pureza. Como que estamos na nossa vida? Nós temos estrutura suficiente para isso? Esse jovem não estava na igreja. Esse jovem já está um bom período sem ir a uma sinagoga. Esse jovem já está um bom período sem ter um conselho do pai, sem ter um conselho da mãe, mas totalmente em uma nação diferente da sua. Porém, ele decide: não negarei o meu Senhor. Aqui eu vejo estrutura de fé, estrutura de confiança, manter firme nas suas convicções. Será se nós estamos preparando os nossos filhos ou preparando as nossas vidas para suportar um embate como esse? Ou parecido como esse? Não é verdade? Hoje eu sinto muito no meu coração, quando vejo o clamor, ou quando vejo os testemunhos dos pais dizerem: meu filho foi para a faculdade e desviou. Hoje mesmo foi um dia que eu ouvi um testemunho como esse. Eu participo de um grupo de empresário, grupo C12. Às vezes eu posto alguma coisa, irmão, não confunda com o G12. Não confunda com o G12. É C12, é um grupo de empresários que se reúne para buscar o objetivo claro do reino de Deus e assim investir nas causas do reino eterno. É um projeto que já tem 30 anos nos Estados Unidos, tem chegado ao Brasil, já está há algum tempo no Brasil, e tem alcançado muitos empresários. Então os irmãos não confundam, mas ali dentro daqueles empresários, um dos empresários, ele muito triste, no outro passado tivemos outros encontros, um outro empresário também lançou também que o seu filho, que vai para a faculdade, e aí chega lá, ele desvia, e ele pede oração: ore pelo meu filho, porque o meu filho, quando chegou na faculdade, esfriou na fé, não quer saber mais de Jesus, não quer saber mais de igreja, está totalmente afastado das coisas de Deus. Então, até que ponto nós estamos criando nossos filhos com estrutura de, quando sair para ir a uma faculdade, passar um mês fora de casa, talvez, ou uma semana ou 15 dias sem vir na sua casa, sem ir numa igreja? Tem a oportunidade também de ir numa igreja na cidade que ele está, porém eles: não, prefiro ficar afastado, já não quero mais a igreja, já não quero mais o Senhor do meu pai, já não quero mais o Senhor do pastor, já não quero o Senhor mais da denominação que eu participo. Percebe? Onde que está a estrutura desse jovem?
Onde que está sendo essa estrutura? Essa estrutura não é adquirida na igreja, sabiam disso? As estruturas não são adquiridas na igreja. Por que que muitas vezes essas coisas têm acontecido? Porque os pais têm transferido essas obrigações de crescimento, de convicção dos filhos para a igreja. Vou levar esse menino aqui. Pastor, dá um jeito nesse menino. Ô irmãs, as irmãs do departamento infantil, dá um jeito nessa criança, já não aguento mais. Irmãos, Deus, em parte nenhuma da Bíblia está dizendo, leve o teu filho na igreja, e entrega o teu filho a um departamento infantil, ou da mocidade, ou dos adolescentes, ou entrega ao pastor para que possa ensinar. Não, existe na palavra, diz assim, ó, ensina, pai e mãe, ensina o teu filho, caminhando com ele, andando com ele, que porventura quando ele ficar velho, não esquecerá da lei do Senhor. Glória a Deus. Então essa estrutura de fé é alcançada no lar, é alcançada na nossa casa, quando nós como pais, nós vamos ensinar os nossos filhos a dizer não ao mundo, e a passar pela pureza da morte, a passar pela pureza da prova da morte e da prova da pureza. Percebe que aqui essa estrutura ele adquiriu lá na infância, até os seus 17 anos, junto com a sua família. Ele estava convicto no seu Deus. Ele disse, eu não negarei o propósito que eu tenho com meu Deus. Não pecarei contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor, que deixou todas as coisas na minha mão, mas você não. Você não. Não vou entrar nos detalhes, quero trabalhar aqui só a pureza. Já vou trabalhar aqui na última pureza, na última prova, a prova do perdão. A prova do perdão. Encontre para nós aí Gênesis 45, versículo 4 ao 8. E finalizaremos aqui na prova do perdão. Glória a Jesus. Aqui você vai encontrar agora um jovem que já está aí dentro dos seus 34, 35 anos, que ele assume o governo ali com 33 anos, diz o texto sagrado. Aqui são 2 anos que já se passam, ou seja, ele está com 35 anos de idade nesse período aqui, pelos cálculos matemáticos que você vai encontrar nos textos sagrados. Encontrou, por gentileza? Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos, quando eles se aproximaram. Disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam nem se reclinem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Perceba aí, meus queridos, aqui é o momento em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. Não vou entrar no detalhe que até o tempo não me dá, mas vocês conhecem a história muito bem, que para chegar a esse momento, José relutou, e relutou, e relutou, para passar por essa prova. Pensa em uma prova difícil, é a prova do perdão. A prova do perdão. Essa não é fácil, essa é difícil, mas os irmãos lembram que trabalhei com os irmãos sobre o que Paulo escreveu aos Coríntios na primeira carta, capítulo 3, que ele diz, eu os ensinarei um caminho mais excelente, o caminho do amor. E lá quando você vê o caminho do amor, é o caminho do perdão, do amor, que vai se doar, que vai se dedicar, que vai se dobrar pela outra pessoa. Nós vamos encontrar essa história, não vou entrar aqui nos detalhes, mas vocês percebem que quando a fome alcança aquela região, que seus pais mandam que eles vão até o Egito comprar pão. Chegando lá, José identificou os irmãos e o reconheceu, diz o texto sagrado. E quando ele o reconhece, ele vai até uma recâmara e chora, porque diz o texto sagrado que ele estremeceu dentro do seu coração e lembrou amargamente do que tudo tinha acontecido. Lê para nós aí, irmão Rafael, já que você está com o microfone aí. Gênesis 42, e o versículo é o de número 7 ao 9. E aí nós já vamos seguindo aqui para o final, para a prova do perdão. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu,
mas agiu como se não conhecesse, e lhe falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Como é difícil, meus irmãos, liberar perdão. Como é difícil liberar perdão. Mas Deus chama a mim e a você a passar por essa prova do perdão e ser aprovado. Percebe que José aqui é o primeiro encontro que vai ter com seus irmãos, que vão em busca de pão. E quando ele viu, ele fez o quê, irmão Alisson? Reconheceu. E reconheceu, ele lembrou de quê? Dos seus sonhos que ele contavam lá na sua casa. E ele se lembrou de quê? Do dia em que ele foi o quê? Colocado em uma cisterna e passou pelo julgamento da morte. E passou pela prova da morte. E ele fez o quê? Aqui nós vemos claramente que ele começou a relutar para não dar o perdão. E ele sentiu a amargura dentro, ele lembrou de tudo. É vocês. Por que nós estamos relutando aqui? O que diz o texto? Que ele falou com eles asperamente. Asperamente. São vocês espiões. Vêm espiar a terra do Egito. Percebe? Aqui ele está sentindo agora, eu sou aqui o líder, eu sou aqui um governante, eu sou o primeiro-ministro, agora eu tenho o poder de praticar justiça, eu vou prender o que vem no coração dele, e ele fala o quê? Ele fala asperamente, mas dentro dele ele lembra: perdoa, libera perdão, isso é muito difícil, meus irmãos, e aí vocês vão perceber que ele fica relutando, e aí pergunta: e cadê vosso pai? Nosso pai está lá, está velho, temos um irmão mais novo, ficou lá. Falou: não, quero ver esse irmão de vocês. Eu falei: não pode, porque o nosso pai já perdeu um filho que ele tinha, sofreu tanto, e eles começam a trazer toda aquela história, daquela amargura, sem saber que ele está diante de um José, daqueles que eles venderam, mas que Deus o livrou da prova da morte. E aí vocês conhecem a história, ele coloca o dinheiro dentro do saco, e de repente quando ele sai, ele vai o quê? Manda ir atrás agora, eles roubaram, e de repente quando eles abrem o saco, eles dizem: meu Senhor, nós não roubamos nada, nós temos aqui só para buscar o pão, para nos alimentar. Ele abre o saco, no saco de quem tiver, e aqueles vão tudo, aquela confusão toda. E de repente, quando abrem, está o quê? Está o dinheiro lá dentro. E prende um e diz: só vai ser solto quando trouxer o irmão mais novo. É um acordo. Não, mas não pode, não façam isso, porque ele já perdeu um filho, e agora ele tem todo o carinho e não quer que esse filho saia de perto. Não, aqui não sai. É ordem de rei. É ordem de primeiro-ministro. Olha como ele está relutando o perdão. Ele sabe da convicção que ele está ali para socorrê-lo. Ele sabe que está se cumprindo ali os sonhos que ele se lembrou. Ele está se lembrando do sonho. Eles chegaram. Eles precisam agora saber quem eu sou. Reluta dentro dele. E aí, vocês conhecem a história, vão lá, volta de novo, traz o irmão mais novo, e de repente tenta acusá-lo. Ele dá um banquete só separadamente com esse irmão mais novo. Esse irmão mais novo, quando ele saiu de casa, não tinha nascido ainda, então ele não tem nenhuma culpa no cartório dessa questão, porém ele tem aquele carinho. De repente eles liberam eles novamente, colocam o copo de prata dentro do copo desse irmão mais novo, e faz a mesma coisa. De repente, quando eles voltam, traz ele de volta. Vocês novamente são espiões, roubaram novamente o dinheiro, e de repente acha o copo aonde? Dentro do saco do irmão mais novo. Olha como ele lutou. Olha como ele lutou para dar o perdão. Olha como ele lutou, meus irmãos, para dar o perdão. E que dificuldade dar o perdão num momento como esse. Porque eu sou agora José primeiro-ministro. José é o quê? É governante. José é governante na terra. E ele reluta contra isso. Porém, quando esses irmãos se chega pela terceira vez que eles vão chegar, que nós vemos o texto, que ele vai se revelar aos irmãos.
Ele vai, ele chora na recâmara, ele tenta, ele diz, mas que não dá. Dentro do meu coração existe uma dor, existe uma ferida que eu sinto dentro de mim o que eu passei. Quanto que aquele jovem sofreu, meus irmãos? Como que é difícil dar o perdão? E ele está relutando. Mas de repente ele lembra assim, não, eu vim aqui pelo socorro de Deus. Eu preciso demonstrar o amor e o perdão e a grandeza do Deus que me chamou e da firmeza que eu tenho na fé nesse eterno, que cuidou da minha vida, me livrou da morte, me livrou, me deu pureza ao meu coração, me tirou do cárcere e fez o primeiro ministro da terra do Egito. E aí quando ele diz para os irmãos, sou eu, o José que vocês venderam. E aí vocês viram o texto sagrado que foi lido aqui, que eles temeram muito, porque pensaram, agora nós vamos morrer. Agora ele é primeiro-ministro do maior governo da terra. Você pensa o que é uma autoridade que está sobre as suas mãos? Eles temeram muito. E aí José aparece e diz, não tema, meus irmãos, porque Deus me enviou na frente como socorro para vocês. Ele diz em outros textos assim, olha, e Deus me colocou aqui no Egito como pai de Faraó, diz o texto sagrado em algumas versões. Em outras versões vai dizer, me colocou como ministro de Faraó. Mas em outras versões vai dizer, me colocou como pai de Faraó. Para quê? Para socorrer vocês. Eu estou aqui para cumprir um propósito. E eu derramo perdão. Vem aqui, me dá um abraço. E aqui ele chorou amargamente. Diz o texto sagrado que eles levou ele à recâmara secreta que ele tinha. E choraram tão alto, que todo o reino, o palácio próximo, escutou o grito de choro, que eles choravam. Mas ele diz, fique tranquilo, que eu tenho perdão, não temas, não tenham temor dentro de vocês, que agora eu abro meu coração e derramo perdão, estão perdoados. Venha cá me dar um abraço, vamos embora, busca o meu pai, leve toda a carruagem, chega ao pai, chega lá ao rei do Egito, chega a Faraó. Faraó determina que pegue tudo aquilo que é necessário para trazer eles para vir à terra do Egito. E ele vai dizer para o pai, Deus me mandou na frente para socorro da vida. Percebe? Então imagina você ter um propósito no seu coração e manter firme o seu propósito. Independente da circunstância que nós possamos passar, nós precisamos manter firme o nosso propósito de fé. Nós não podemos abandonar o nosso propósito de fé. Circunstância vem. O cristão é submetido à circunstância. É submetido às provas, mas prova não é para a morte, prova é para ser aprovado diante de Deus, prova é para crescimento, prova é para você subir de atitude. E quando esse José, ele define, mantém firme o seu coração, Deus lhe levanta como primeiro-ministro do maior governo que teve na terra do Egito. E o propósito cumprido na vida do Faraó, pela vida do primeiro-ministro como José, mudou a história daquele reino. Aquele reino nunca teve uma prosperidade como teve no período que José teve. 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. Então, em 14 anos, toda a terra do governo daquela época estava na mão de José. Estava na mão dele. Uma forma administrativa. E sabe quanto? Cobrando 20% de impostos. 20% de impostos. Hoje, no nosso Brasil, nós temos uma carga tributária de 42% a 52%, 48% a 52%. E muitas vezes nós vemos que não tem a distribuição entre a nosso governo. Porém, José com 20%, com 14 anos, 7 anos arrecadando e 7 anos administrando os recursos, estava todo mundo vivendo bem. Por quê? Porque acreditou no socorro de Deus e se submeteu
a vontade que Deus tem para a vida do cristão, para a vida daquele que Deus o chama para um propósito. Então, meus irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Crie seus filhos, ou levante a sua vida, convicto nos objetivos que Deus tem te chamado, e deixa que Deus cuide de você. Não pense que por causa de provações você vai ser derrotado ou sua vida vai ser destruída. Se José tivesse levado essas considerações, José não tinha marcado a história, José não tinha glorificado o nome do Eterno, José não tinha marcado que o Deus tem o controle de todas as coisas, Ele que tem o domínio de tudo, e Ele faz como quer e no tempo que Ele quer. Simplesmente assim. Simplesmente assim, irmão. Difícil de entender, mas é simplesmente assim. Não precisa ter rodeio, não precisa inventar muita coisa. É o jeito de Deus trabalhar e nós não podemos questionar. Glória a Deus. Então mantenha firme a sua convicção, independente se você tem condição de vir na igreja ou não. Mantenha firme. Muitas vezes é possível que na cidade industrial e comercial que nós vivemos, é possível que alguns dos nossos filhos, ou nós mesmos, trabalhamos em momentos em que nós podemos ver no culto, que são períodos, são horários diferentes, mas a sua fé não pode ser negada. Você não pode deixar a fé só porque deixou 3 dias ou uma semana de vir no culto. Não, esse José ficou 13 anos sem participar de uma cerimônia, mas ele manteve firme a sua convicção, diz assim: Deus me chamou para um propósito e eu seguirei firme, nada pode me abalar, nada pode me abalar, seguirei firme o meu propósito. Glória a Deus, que Deus abençoe, em nome de Jesus, fique com essa palavra no seu coração, e firme a fé, segure e firme, porque na vida cristã tem muito embate, viu? Não pense que você foi chamado aí para muita coisa boa não, porque o Douglas aqui acabou lendo o texto sagrado aí, disse que foi chamado para pegar serpente, expulsar demônio, curar enfermo. Meus irmãos, então a nossa batalha é forte. Então, firmeza no coração e vamos trabalhar para Jesus.